Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, os nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o Gabriel Horta, advogado, teólogo e pastor da Lagoinha Pedreira. Seja bem-vindo, Gabriel. Eu que agradeço, Carlos. Amigo de tantos anos. Pois é. Prazer revê-lo. Já estamos aí há muito tempo juntos aí, né? Exatamente. Gabriel, seja muito bem-vindo. E eu queria que, para a gente começar o nosso bate-papo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, talvez assim, que não estão acostumadas a ver política, né? Sim. Como num canal cristão. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é política, né, para as pessoas, de uma forma bem simples. O que acontece? Às vezes a gente pensa no conceito de política e a gente logo já relaciona a forma de governo, a forma de organizar toda uma sociedade. E política vai muito além disso. Política tem muito a ver com o relacionamento de pessoas diferentes, de pensamentos diversos. E tem a ver com a diversidade. A ideia de diversidade é, na verdade, o nascedor da política. Então, basicamente, tudo que fazemos hoje, toda a forma como nós tratamos as pessoas, acaba se tornando política. Toda vez que eu converso com alguém sobre um interesse meu, ou um interesse da coletividade, ou um interesse dela, eu estou fazendo política. Eu estou conversando com ela para tentar chegar em um ponto em que nós possamos concordar minimamente. Então, eu acho que o cerne da política está nisso. Então, vai muito além da questão de leis, da questão de criação de leis, criação de ministérios, organização dos poderes, muito, muito além disso, né? Está no nosso dia a dia. É interessante, Gabriel, porque a ideia de política, quando a gente fala de política, é sempre ligar à área de governo, né? Sim. Mas política, na verdade, é muito mais do que isso, como você mesmo falou. Então, você acha que nós podemos assumir que nós somos seres políticos, todos nós? A gente faz isso, então, o dia todo, né, no nosso trabalho, como você falou. Então, todos nós somos seres políticos? Eu posso falar que cada um de nós somos políticos? Pois é, isso é inevitável. A partir do momento que a gente entende como que o ser humano foi criado, a Bíblia mesmo nos diz que Deus criou o homem e homem e mulher os criou. Quando a gente tem esse relato no Gênesis, ali nós temos que Deus criou uma comunidade formada por homens, por seres humanos, mas que dentro dessa comunidade há uma diversidade. E se há diversidade dentro de uma comunidade, necessariamente precisamos ser políticos. Necessariamente somos seres políticos, então somos dotados dessa capacidade de fazer política em todo tempo. Então, às vezes, você chega na padaria e ali você pede alguma coisa ali, você está fazendo política, você está se relacionando com aquela pessoa que está ali, ela tem o interesse de te vender alguma coisa na padaria e você tem o interesse de consumir aquilo. Então, essa relação, por mínima que seja, você tem uma relação política envolvendo todo esse trâmite ali do dia a dia, né? Então, qual que seria, então, a diferença, né? Essa descrição que você fez de nós como seres políticos, sim, em todos os ambientes, desse agente, né, das pessoas comuns, com o político como profissão. Sim. Como que a gente pode fazer essa diferença, essa questão essa distinção? Nós aí vamos avançar para o conceito de política propriamente dito do âmbito governamental. Então, a política enquanto governar, enquanto exercer governo, domínio sobre algo. Então, nós temos, pessoas que são dotadas dessa atividade específica, de poder conjugar todos aqueles interesses políticos de várias outras pessoas e, então, tratar o que Aristóteles diz sobre o bem comum, então, trazer a ideia do bem da comunidade, não mais o bem do indivíduo. Então, ele conjuga todos aqueles interesses ali e ele começa agora a participar de uma forma mais ativa em termos de organizar essas ideias e organizar esses interesses. Então, aí nós temos o político enquanto atividade mesmo, exercendo um governo, um domínio sobre a sociedade nesse sentido. Interessante, Gabriel. E como você descreve, né, algumas pessoas
na igreja, muitas vezes dizem, né, eu tenho um chamado para ser político, para assumir um cargo, e outras, muitas vezes, querem ajudar, querem influenciar, mas não querem assumir esse papel. Como que você vê, né, como que essas pessoas podem atuar, né, politicamente, né, dentro do governo civil para contribuírem, né, para uma política mais justa, mais transparente? Primeiro, nós temos que entender que essa questão da atuação do cristão na política é um advento que foi muito consagrado pela Reforma. A Reforma Protestante trouxe essa possibilidade, haja vista que ela eliminou a ideia de uma pessoa ser aquele soberano total, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Então, ele traz de volta a ideia que todo poder vai emanar do próprio Deus. Então, a partir desse momento, a gente precisa estabelecer que o primeiro passo é, de fato, nós entendermos que todo o poder dado, ele vem de Deus. Toda a forma de governo, ela vem de Deus. Então, o primeiro passo para um cristão é ele reconhecer legitimidade no poder político, legitimidade das leis, legitimidade dos agentes políticos específicos. Então, o cristão ele precisa primeiro ter esse olhar. Calvino chama muita atenção sobre isso nas institutas dele. Ele trata um capítulo só sobre os governantes, só sobre o príncipe. Então, ele fala sobre a ideia de que nós prestamos e temos que prestar obediência a um príncipe. Obediência a alguém que é um magistrado, como ele diz. E por mais que esse magistrado não seja bom o suficiente, ele entende que todo o poder exercido por esse magistrado é algo autorizado por Deus, quer seja para edificação do povo, quer seja para o juízo do povo. Então, acho que o cristão, primeiro ponto, ele precisa olhar para os agentes políticos e falar, olha, eu estou aqui ou para ser julgado ou para ser alguém que vai ser edificado através desse momento político. E a partir disso ele começa a ter uma visão que nós já vamos para a ideia da visão profética mesmo, da ideia profética do ponto de vista não como a gente está acostumado, mas a profecia em que ele consegue enxergar o momento atual, consegue ver qual é o problema desse momento atual e consegue identificar o que o cristianismo tem a dizer sobre esse problema atual. É interessante porque se a gente, quando faz uma leitura, né, de Isaías, Jeremias e tantos profetas, como que eles tinham, né, um discernimento do ambiente político, social, econômico, e como eles apontavam pecados, né, de forma bem direta e a necessidade de arrependimento nesses campos. Nós temos vários profetas que questionam durante o livro dele todo sobre o porquê que Deus estava deixando com que a nação de Israel passasse por algumas situações. Questiona o tempo inteiro e no final ele chega à conclusão que é porque Deus é o soberano sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que um cristão tem que entender, antes mesmo dele pensar em se envolver diretamente com a política, é que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e que Ele proporciona todas as coisas nesse sentido. Então, nós vamos para a política com essa visão. Nós vamos fazer de acordo com o que o Evangelho diz que nós devemos fazer. Mas o resultado disso depende muito desse Deus soberano sobre todas as coisas. Isso é tão interessante, Gabriel. Quando a gente lê, eu estou trazendo à memória aqui quando o povo foi para o cativeiro na Babilônia, lá em Jeremias, né, houve uma profecia, né, eu me esqueci agora o nome do profeta, mas que ele falou que em 2 anos Deus traria o povo de volta do cativeiro. E aí vem Jeremias e fala assim, opa, Deus não falou isso com você. Não são 2 anos, são 70 anos, porque vocês precisam aprender a plantar, a cultivar, a orar pelo bem da cidade, a se relacionar, um comportamento cidadão. Sim. E é bem interessante que vai muito dentro disso que você está falando, né? A Bíblia apontando a necessidade de nós nos relacionarmos com a cidade, buscar, empenhar, né, nos envolver para que haja arrependimento e nós possamos sair do cativeiro. É muito importante porque a partir da reforma, nós temos um ícone dentro da reforma holandesa e pós-reforma holandesa, que é o Abraham Kuyper. Ele traz a ideia das esferas de soberania. E quando ele trata sobre essas esferas de soberania, ele trata para dizer, olha, nós temos várias ações que o cristão deve se envolver, de acordo com a regra dessa esfera de soberania, mas sempre pensando que o centro de tudo é o Cristo. O centro de tudo
é a divindade, porque dela que emanam todas as coisas. Então, o cristão ele precisa olhar para a política não como algo demonizado, em que ele deve ficar totalmente afastado, que ele não deve se envolver, mas, pelo contrário, como um instrumento de dar glória a Deus. Um instrumento em que ele pode fazer com que floresça com as regras próprias, e quando ele faz com que ela floresça com as regras próprias, ele está dando glória a Deus, né? Ele está honrando a forma como Deus criou essa esfera política, né? Então, eu acho que nós, enquanto cristãos, precisamos ter essa visão sobre a política. Gabriel, eu gostaria que você falasse com os nossos telespectadores como lidar, então, você falou no início de diversidade, Sim. né? Então, é muito complexo, né? Nós vivemos um tempo no nosso país com várias correntes ideológicas, a esquerda, a direita, isso é esquerda mesmo, isso é direita mesmo, e faz aquela confusão, né? Muitas vezes na cabeça das pessoas. Como que nós, cristãos, podemos lidar com esse tipo de situação? É um grande desafio, mas é um desafio que não é impossível de ser vencido. A Bíblia, durante várias passagens dela, ela traz uma ideia muito clara sobre como tratamos a diversidade. Tem um episódio que é emblemático, que é quando Deus determina com que seja escolhido o líder de Israel. Ali, quando você tem que todos os líderes das tribos apresentam as suas varas, os seus cajados, e somente o cajado que florescesse, esse seria o líder. E acaba florescendo o cajado de Arão, e ele é o líder ali naquele momento. Nós precisamos olhar para a política e para a diversidade dessa forma, do ponto de vista que nós precisamos dar voz a todos. Todos devem falar, todos devem participar do processo, todos têm que ter espaço, por mais que eu não concorde com uma vírgula do que você diz. Essa vírgula que você diz, ela é importante para todo o processo. Então, todos têm que ter voz, mas sabemos que temos uma verdade. Então, se sabemos que temos uma verdade, quando colocamos essa verdade no meio das outras vozes, da diversidade, ela floresce. Então, a forma dela florescer é no meio das outras ideias. Então, nós, como cristãos, não temos que ter medo de expor as nossas ideias e ouvir a ideia dos outros. Porque às vezes a gente tem muito esse preconceito, né? A gente fala, não, mas o fulano, ele é de tal movimento político, o fulano é de tal movimento social, então não vou escutá-lo, não vou ouvir o que ele tem a dizer, não. Isso não é nem um pouco cristão, né, Gabriel? Nem um pouco. Nós temos que garantir com que ele seja ouvido por todos, pela maioria mesmo, por quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Porque depois, quando a verdade do Evangelho é apresentada, não tem como dizer que ela não faz sentido, porque ela faz todo sentido ao responder os questionamentos. Gabriel, gostaria de ficar aqui mais um bom tempo, também. Né? A gente conversando sobre esse tema, sobre política, fé. E gostaria de agradecer, né, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, né, e convidar para estar conosco mais vezes. Pode deixar, é só falar. Certo? Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, os nossos telespectadores. E aqui ao meu lado está a Dayana Fagundes, uma das componentes do GAP. Seja bem-vinda, Dayana. Muito obrigada, Carlos. E hoje é a Dayana que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Roda a vinheta. E aí, Dayana, qual que é a pergunta de hoje? Olá, Carlos. Oi, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. E a nossa pergunta de hoje vem daqui mesmo de Belo Horizonte. E quem mandou foi o João Lucas. E o João Lucas pergunta: há alguma referência bíblica que respalda a atuação dos cristãos na política? Bom, João Lucas, na verdade, não há uma ou outra referência bíblica, mas histórias inteiras de personagens bíblicos que dedicaram parte de suas vidas às atividades políticas, entre eles Moisés. Moisés, enquanto guiava o povo pelo deserto, também atuava como uma referência política para a organização das tribos. Vemos também a história de José, que de servo se tornou governador do Egito. Também vemos Davi, que se tornou rei.
Moisés, Davi, Salomão, todos eles, em algum momento de suas vidas, ocuparam cargos políticos. Se Deus não quisesse que cristãos se envolvessem com a organização política das cidades e das nações em que eles vivem, não levantaria homens de fé para ocupar cargos políticos. Cabe também ressaltar que Deus levantou diversos profetas para falar e auxiliar aqueles que estavam no poder. Ou seja, pessoas que atuavam na esfera política, mas não tinham cargos políticos. A palavra de Deus nos instrui a ir a fazer o ID e a fazer a diferença em todas as esferas da sociedade. E a atuação política também faz parte desse ID. Se não fosse assim, não estaria inscrito em Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E justos são todos aqueles que em Cristo foram justificados. Qualquer um de nós que tiver o chamado de levar os princípios do reino de Deus para a esfera política, seja ele em cargo direto ou em atuação indireta, e se fizer isso segundo os ensinamentos da palavra, estará agradando o coração de Deus. Então é isso, João Lucas. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Olha, Daiane, eu queria até, você falando, respondendo João Lucas, eu me lembrei daquela passagem de Paulo, né, quando ele foi preso injustamente, né? E as pessoas sempre lembram da cena quando ele começa a louvar na prisão e a prisão desmorona, né? Açoitado. E as pessoas muitas vezes param por aí na história. Mas a história não termina quando a prisão desmorona. Ela termina quando Paulo fala assim, ó, eu não vou deixar essa história do jeito que está enquanto eu não for ao governador, mostrar que eles me prenderam injustamente. Então, existe um fim político, um envolvimento político de Paulo nessa história também, sim, com certeza, de buscar os direitos. Então, você falou, né, da história de Moisés, de Neemias, tantos homens que tiveram uma participação política, e Paulo, que não tinha uma ocupação política, ele exerceu também essa função. Sim. Isso é bem interessante. Mas você também que quer participar do GAP Responde, se você quiser, é muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a hashtag GapResponde na sua pergunta. Muito obrigado, viu, Daiana, pela sua participação. Prazer foi meu. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a dica GAP do dia. E desta vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é mais uma integrante do GAP, a Miriam Caetano. É com você, Miriam. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP de hoje é o livro Transformação Cultural, Estratégia de Discipulado para a Igreja para a Nação, do renomado autor Mark Bellilis. O livro apresenta um conjunto de ações estratégicas de discipulado da igreja para o engajamento e a atuação das diversas áreas da sociedade, entre elas a esfera política. Neste livro, o autor traz princípios bíblicos que se aplicam ao governo, à educação, economia, medicina, aos negócios, às artes, mídias, entre outros setores da sociedade. Além disso, ele destaca exemplos de construção de uma sociedade pautada em uma visão bíblica de vida que deram certo. Sem sombra de dúvida, essa é uma excelente dica de leitura, principalmente para quem quer entender como os cristãos podem influenciar e mudar a sociedade que vivem por meio dos princípios e valores do reino de Deus. Repetindo então, a dica GAP da semana é o livro Transformação Cultural, Estratégia de Discipulado da Igreja para a Nação, de Mark Bellilis. Excelente indicação, Miriam. Muito obrigado pela dica. O livro Transformação Cultural de Mark Bellilis é excelente, uma dica excelente de leitura para você conhecer mais de transformação, mais de política, segundo uma perspectiva cristã. E agora eu quero fazer uma breve reflexão sobre as passagens bíblicas de 2 Coríntios 5:17 a 21. E é o versículo também 1º do capítulo 6, que dizem assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 6:1, diz o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Abordando detalhadamente essa passagem, é possível perceber o quanto de conhecimento ela nos oferece. Começando por 2 Coríntios 5, versículos 17 e 18, fica claro que Jesus veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, por meio de si mesmo. Nos próximos 2 versículos, a palavra nos revela que Deus não nos imputou nossas transgressões, pois se assim fosse, ela não poderia se reconciliar conosco. Pelo contrário, por Deus nos amar, Ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E Cristo aceitou a missão. Assim, Deus imputou o nosso pecado a Cristo e, por meio do sacrifício de Jesus, a perfeita justiça de Deus foi imputada a nós. Nós nos tornamos embaixadores de Deus nessa terra. Assim, não devemos falar de nós mesmos, mas daquele que nos enviou. Devemos ser o espelho do Pai, que nos outorgou a autoridade de embaixadores dele. E o mais importante, devíamos levar a mensagem de Deus, pois ela é urgente. Nós somos feitos justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Deste modo, em 2 Coríntios 6:1, fomos alertados a não deixar que a graça de Deus que recebemos por meio do sacrifício de Cristo fique sem proveito. Mediante essa reflexão, creio que nós podemos verdadeiramente cumprir o papel de embaixadores de Cristo nessa terra e que não desperdicemos a maravilhosa graça de Deus derramadas por nós. Que você possa refletir nessa mensagem, em nome de Jesus. Você não é aquele que foi chamado para ficar dentro ali só simplesmente do seu espaço, dentro do seu quarto, dentro da sua igreja, como se já tivesse garantida a sua passagem para o céu. A salvação, ela foi dada gratuitamente por Deus através de Cristo Jesus, mas para que nós tivéssemos essa missão de conseguir, de prosseguir implantando o reino de Deus. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse que vocês continuem fazendo aquilo que eu ensinei para vocês. Façam tudo aquilo que eu ensinei. E quando Jesus, por alguns instantes, ele estava ali com alguns discípulos e com outras pessoas que andavam com ele, ele começou a subir aos céus. As pessoas ficavam olhando lá para cima e dizendo, olha que cena maravilhosa, e Jesus falou que ele vai voltar. E talvez aquelas pessoas que estivessem perto de Jesus ficaram ali esperando que ele voltasse, talvez na mesma hora, fosse só simplesmente no céu por alguns minutos e voltasse para a terra. Mas quando elas estavam esperando, alguns anjos apareceram. E esses anjos disseram o seguinte: por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí olhando para cima? Vocês precisam de trabalhar. Obedeçam aquilo que Cristo comissionou a vocês a fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensine a todas as pessoas aquilo que eu ensinei para vocês. Exerçam o poder que eu coloquei em vocês, tudo aquilo que eu ensinei a vocês. É preciso que vocês façam. E não fiquem de cabeça erguida esperando que Jesus volte. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu e você, nós ficamos como aqueles que viram Jesus subir. E ficamos aguardando que ele volte parados, porque ele falou que vai voltar. Sabe de uma coisa? Ele vai voltar. Mas ele comissionou a todos nós que possamos exercer o papel de embaixadores do reino. Embaixador, ele leva o conhecimento, ele leva os valores de um reino para um outro reino. Nós temos o reino de Deus em nós. E nós somos chamados para implantar esse reino de Deus aonde quer que nós possamos ir. Esse é o nosso chamado. Não é para nós ficarmos inertes, ficarmos parados, simplesmente esperando a volta de Jesus. Muito pelo contrário, trabalhar para o avanço do reino. E por hoje é só. O Conexão GAP fica por aqui. E nós esperamos você na próxima sexta-feira, às 21h30. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.